Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. Quero o divórcio, ela disse, da mesma forma que me diz que estamos sem leite de amêndoa. Sem preparação, sem lágrimas. Apenas parada ali, na minha porta, com suas malditas calças de corrida lemon. Segurando o celular como se estivesse no meio de uma mensagem e, de repente, se lembrasse de encerrar nosso casamento. De 19 anos. Levantei os olhos do meu café, pisquei uma vez e sorri. Não um sorriso sarcástico, não um sorriso falso. Apenas um sorriso calmo, tranquilo. Está bem, querida, eu disse. As sobrancelhas dela tremeram, quase imperceptivelmente. Uma pessoa comum não teria notado, mas depois de quase 2 décadas decifrando cada respiração passivo-agressiva dela, eu captei. Foi como um flash de luz. Aquele tremor era o som do roteiro dela, se rasgando ao meio. Ela esperava resistência. Drama, um apelo patético por piedade. Provavelmente ensaiou na frente do espelho. Na noite anterior, praticou seus suspiros de vítima, talvez até tenha assistido alguns TikTok sobre divórcio para se inspirar. Mas eu não perguntei por quê. Não perguntei quem, nem mesmo me mexi. Tomei um gole do café e voltei a ler a seção de finanças, como se ela tivesse apenas me dito que o cachorro do vizinho morreu. Ela ficou parada na porta, como se eu fosse correr atrás dela, como se esperasse que eu explodisse. Em vez disso, levantei-me, enxaguei minha caneca na pia e disse: então, vamos manter isso limpo. Sem advogados, se não precisarmos. Você pode ficar com o Tesla. Pego minhas coisas no fim de semana. Ela abriu a boca, fechou-a novamente. Só assim? Perguntou, finalmente inclinando a cabeça. Dei de ombros. Você não é a primeira pessoa a desistir de mim este ano. Essa frase acertou em cheio. Ela franziu a testa, como se eu tivesse falado em código, e talvez tivesse. Por que não? Ela não foi a primeira. Meu sócio saiu. Em janeiro, meu irmão parou de falar comigo depois do testamento do meu pai. Até meu barbeiro se mudou para Scottsdale. Mas, diferente dela, nenhum deles tentou jogar xadrez com um homem que já havia queimado o tabuleiro. Ela ficou ali por tempo demais, o suficiente para parecer incerta, e isso era novo. Alyssa nunca é incerta. Ela sempre tem um plano. Um quadro no Pinterest para cada crise. Eu costumava brincar que ela poderia organizar um funeral antes que o corpo tocasse o chão. Mas agora ela parecia pequena, e eu não estava com raiva, não de verdade. Isso foi o que a abalou mais. Minha calma parecia desprezo, como se ela nem merecesse o suficiente para que eu jogasse uma caneca. Então, ela pegou a bolsa, forçou o tudo bem, então o brilhante falso. E saiu. Mas eu vi, no jeito que ela andava, o vacilo de alguém que esperava ganhar um jogo que acabou de ser desligado. E, naquela casa silenciosa e ecoante, servi outra xícara de café. Sorri novamente e comecei a escrever minha lista. Não de arrependimentos,
Mais do que eu faria a seguir. Então você simplesmente concordou? Alissa perfura o canudo na tampa do seu smoothie verde caro, como se ele tivesse a ofendido pessoalmente. Nem piscou, ela diz. Ele disse, e eu cito: Está bem, querida. Querida, Madison. Como se estivesse falando com uma garçonete. 3 mulheres estão sentadas em semicírculo ao redor dela no café. Todas com suas roupas de yoga de grife. Fingindo não estar encantadas. Mas os olhos delas estão famintos, dá pra sentir. O cheiro, fofoca fresca, ainda quente. Bem, Madison oferece, cautelosa. Talvez ele esteja em choque. Ele se mudou 2 dias depois, Alissa retruca. Arrumou tudo, nem levou a TV, simplesmente saiu, como se tivesse um plano de saída já traçado. Um momento de silêncio. Então Jéssica, a do divórcio bagunçado do grupo, se inclina, olhos brilhando. Espera, você tem certeza de que não sabia que isso ia acontecer? Alissa estreita os olhos. Não estávamos tão mal assim. Mas até ela ouve a dúvida na própria voz. Ela tenta disfarçar com um gole da bebida, mas o canudo chia desajeitadamente contra o gelo, traindo-a. E agora? Pergunta Daniele, aqui. Ainda acha que terapia conserta tudo? Ele não ligou, não mandou mensagem. Não tentou resolver nada. Alissa balança a cabeça lentamente. Nenhuma palavra. Sem mensagens longas, sem ataques de madrugada, sem implorar por uma última conversa. Ele nem perguntou do gato. É como se tivesse evaporado. E a pior parte? As pessoas notaram. No começo, Alissa desfilava por aí como se estivesse finalmente livre, dizia às amigas que era amigável, que estava tomando o controle. Ela gostava de como soava. Como se tivesse cortado um peso morto. E estivesse pronta para o segundo ato. Mas agora elas a olham diferente. Madison desvia o olhar, mexendo no envelope do canudo. Os olhos de Jéssica vacilam com dúvida. Daniele faz aquele movimento de cabeça de terapeuta, que diz ou talvez não tenha sido só ele. E Alissa sente a mudança silenciosa. A suspeita de que ela não deixou Paul. Ele a deixou ir. E isso é um tipo diferente de humilhação. Em casa, ela rola o Instagram antigo dele. Nada novo. Abre o Vemo, verifica o histórico de pagamentos compartilhados. Ele cancelou a assinatura do Netflix. Simplesmente cortou o cordão como se fosse negócios. Até o Spotify dele parou de aparecer na Alexa da família. Ele não lutou, ele sumiu. Limpo, eficiente. Como se estivesse planejando isso há meses. Ela deita na cama aquela noite. O celular no peito, imaginando que tipo de homem sorri com um divórcio e sai sem um arranhão. A primeira coisa que a desconcertou foi o armário vazio. Não bagunçado, não. Pela metade, apenas vazio. As gavetas também. Nem uma meia, nem uma abotoadura. Nem mesmo aquele moletom velho de Notre Dame que ele usava todo domingo como se fosse sagrado. Tudo sumiu. Na manhã seguinte à nossa conversa, se é que pode chamar assim, Paul saiu de casa com uma única bolsa preta e uma caixa debaixo do braço. Disse, eu cuido do resto em breve.
Ela esperava que isso significasse algumas semanas de encontros desajeitados no corredor, talvez uma discussão sobre quem fica com o Vitamix. Algum tipo de campo de destroços emocionais. Mas quando voltou do Pilates no dia seguinte, não havia nada. Sem perfume. No banheiro, sem kit de barbear, sem carregadores de celular, sem recibos avulsos, sem mensagens de última hora dizendo esqueci isso. Apenas uma ausência fria, cirúrgica. Ele até levou o desentupidor do lado dele da bancada da garagem. Ela andou de quarto em quarto, como se procurasse evidências de um crime. Algum sinal de que ele havia escorregado. Deixado uma nota, um rancor, uma marca na parede. Mas não. Paul deixou a casa. Do mesmo jeito que se desinstala um aplicativo, sem drama, sem aviso, sem resíduos. Até o calendário compartilhado do Google estava limpo, vazio, como se todo o casamento deles tivesse sido um espaço reservado. Ela sentou na beira da cama aquela noite, encarando o lugar onde ficava a base de carregamento dele, mordendo o interior da bochecha. Não estava triste, não estava com raiva. Apenas inquieta. Checou o LinkedIn dele. Ainda ativo, mesmo emprego, mesma foto de perfil, sem novas conexões. Checou o e-mail, o aplicativo de lista de compras compartilhada, a conta da Amazon desconectado. Ele nem deixou uma escova de dentes. Mas aqui está o que realmente a abalou. No sótão, escondido atrás de uma das caixas de armazenamento, ela encontrou um laptop velho e empoeirado. O primeiro MacBook de Paul, aquele que ela pensou que ele havia jogado fora há 6 anos. Ligou-o. A senha ainda funcionava. Vazio. Sem arquivos, sem documentos, sem fotos. Apenas uma única nota na lixeira, escrita meses atrás: algumas pessoas não queimam pontes, elas constroem saídas. Foi quando o estômago dela revirou. Isso não era emocional, não era impulsivo. Paul havia planejado isso. E não contou a ninguém. Nem a ela. Especialmente não a ela. Porque Paul sempre fez uma coisa melhor do que qualquer um e desaparecer quando era mais importante. Tudo começou com um brunch, claro que. Sim. Alyssa sentou-se em frente a Jéssica. Naquele lugar caro no centro, com paredes falsamente rústicas e ovos de $18. Ela estava no meio de uma reclamação sobre o ato de Eugenie de Paul, como ele sumiu da casa, sumiu do gato, sumiu dela. Quando Jéssica pousou seu mimosa com uma delicadeza exagerada. Sabe, Jéssica? Disse lentamente, girando o copo. Acho que o vi na semana passada. A garfada de Alyssa parou no ar. Jéssica. Continuou, os olhos cautelosos. Ele estava no Little Clover na quarta-feira à noite. Eu estava lá com Chad por causa de um evento do trabalho. Estávamos sentados perto do bar e, sim, juro que era ele. Alyssa riu com desdém. Paul no Little Clover. Ele odeia aquele lugar, diz que cheira a óleo de trufas e sonhos frustrados. Jéssica deu um sorriso fino. Bem, ele não parecia estar odiando. Ela pegou o celular. Tocou algumas vezes e deslizou-o pela mesa. Alyssa se inclinou e lá estava ele. Paul. Em um blazer azul marinho que ela não reconhecia, inclinado sobre uma mesa iluminada por velas, rindo. Rindo.
E do outro lado, uma mulher. Loira, elegante. Na casa dos 40 anos, mas brilhando como se tivesse tempo para dormir e autoestima. Para sustentar isso. Não estavam se tocando. Nada explícito, mas Alyssa conhecia aquele olhar. A forma como os dedos dela se curvavam levemente ao redor da taça de vinho, a forma como Paul inclinava cabeça quando ouvia. Não era uma postura de primeiro encontro. Era fácil, familiar. Pior, íntima. Alyssa devolveu o celular. Rápido demais, como se estivesse quente. Provavelmente é só networking. Pode ser. Alguém do trabalho, disse. Jéssica ergueu uma sobrancelha. Você não disse que ele trabalha remotamente? Quer dizer, talvez estejam trabalhando em algo. Jéssica não discutiu. Não precisava. Esse era o problema. Alyssa tentou tirar a imagem da cabeça. Pelo resto do dia, mas, mais tarde, em casa, abriu a conta de e-mail antiga de Paul, aquela ainda conectada ao iPad dela. Por acidente. Não olhava há semanas. Nada. Sem voos, sem jantares, sem rastros óbvios. Mas, nos itens marcados, um arquivo chamado O Contrato de Aluguel Elwood. Datado de 2 meses atrás. Elwood era um prédio sofisticado no Distrito das Artes. Alyssa abriu uma nova aba e pesquisou. Plantas baixas, estilo loft moderno, pisos de madeira, janelas grandes, bonito demais. Para um homem que jurava por móveis da Costco e dizia que almofadas decorativas eram uma farsa. Algo se contorceu no estômago dela, afiado e lento. Ele não apenas seguiu em frente. Ele evoluiu. E fez isso sem pedir permissão, sem culpa, sem ela. Naquela noite, ela serviu uma segunda taça de vinho e revisou aquela foto borrada no celular de Jéssica, em sua memória. Quadro por quadro. Não porque se importava, mas porque, pela primeira vez, não tinha certeza se ele já havia se importado. A primeira coisa que ela notou foi o cheiro. Linho limpo, um toque de cedro. Sutil, mais caro, como um hotel que não se anuncia online. Não o típico fedor de apartamento de solteiro, com meias de academia e desespero, que ela secretamente esperava. O porteiro a cumprimentou pelo nome. Senhora Alper, disse educadamente. Ele disse que talvez passasse por aqui. Abriu a porta sem fazer perguntas. Os saltos dela ecoaram no mármore polido. O elevador não rangia, não havia cheiros esquisitos, nem quadros de avisos bagunçados. Apenas uma elegância silenciosa e curada. Ela esperava uma caixa de sapatos ou algo. Tentando demais parecer novo rico. Em vez disso, o apartamento de Paul era preciso. Espaço aberto, iluminação suave, gravuras emolduradas, não coisas genéricas da IKEA. Mas arte de verdade. Um sofá de couro preto. Um toca-discos de verdade. Sem pilhas de correspondência fechada, sem sobras tristes. Apodrecendo na geladeira. Ele tinha plantas. E elas estavam vivas. Ela quis sentir um pouco de desdém, só o suficiente para fingir que não estava impressionada. Então viu a estante embutida, repleta de livros de capa dura, lombadas intactas, organizadas alfabeticamente. Seus olhos pararam em um pequeno prato de mármore, perto da mesa de entrada. Dentro, uma
Única chave de latão, um cartão de hotel. Escondido atrás, e um delicado brinco. De ouro. Alissa congelou. Não era dela. E com certeza não era aleatório. Nesse momento, ouviu uma risada suave. Vindo da varanda. Virou-se, e lá estava. Ela. A mulher da foto. De perto, era pior. Não uma isca de Instagram de 25 anos. Não, ela era experiente, composta, o tipo de mulher que sabe o que dizer em uma sala de reuniões e o que ignorar no brunch. Joias de prata simples, blusa creme. Taça de vinho tinto na mão. Parecia a vontade ali, à vontade com ele. Poa. Seguiu, 2 copos em uma mão, relaxado. Com um suéter azul marinho que Alissa nunca tinha visto. Os olhos dele encontraram os dela apenas uma vez. Não te esperava. Tão cedo, disse, pousando os copos. A garganta de Alissa secou. Estava por perto, respondeu. Ele assentiu. Sem convite para sentar, sem conversa fiada. Não estava sendo rude. Estava sendo indiferente. Ela olhou para a mulher, que agora fingia educadamente mexer no celular. Sem tensão, sem performance. Apenas calma. Os 3 ficaram ali, em silêncio, e, pela primeira vez em anos, Alissa sentiu que era pessoa extra na sala. Não a anfitriã, não o centro. Apenas alguém fora da órbita. Isso a atingiu forte e rápido. Ele não apenas seguiu em frente. Ele pertencia. Aqui, nesta vida, com aquela mulher. Neste silêncio limpo, afiado, moderno. E o pior, dele parecia bem. Não mais jovem, não falsamente feliz. Parecia leve. Como alguém que tirou um casaco pesado. Que não sabia que usava há anos. Alissa se virou para sair antes que sua voz falhasse. Não disse adeus. Não queria correr o risco de ouvi-lo não responder. Ela encarou a mensagem por 17 minutos. Antes de enviar. Podemos conversar? Não oi, não como você está, não. Estava pensando. Apenas 3 palavras. Limpas, medidas, estratégicas. Ela esperava que ele mordesse a isca, talvez perguntasse se ela estava bem, talvez jogasse uma migalha de curiosidade. Em vez disso, a resposta veio em 2 minutos, o sobre. O quê? Só isso. Sem ponto, sem emojis. Sem interrogação. Apenas aquelas 2 palavras, cirúrgicas, frias, à prova de balas. Ela recostou-se, celular na mão. O coração subindo silenciosamente pela garganta. Tentou não levar para o lado pessoal, mas era impossível. Esse era o homem que escrevia cartões de aniversário em parágrafos inteiros, que uma vez chorou assistindo a um filme da Pixar, que a pediu em casamento com um gaguejo nervoso. E um maldito poema. Não, ele deu a ela o tipo de resposta que se manda para um telemarketing. Ela digitou, apagou, digitou novamente. Achei que talvez pudéssemos esclarecer as coisas. Enviou. 1 hora inteira. Passou. Nada. Abriu o Instagram, rolou. Atualizou, checou o feed dele. Ainda. Privado, sem novos posts. Mas a foto de perfil havia mudado. Agora, uma foto atualizada, novo terno, um leve inclinar de queixo confiante. Ela ampliou, estudou
A mulher no reflexo borrado dos óculos de sol dele. Mesma loira, mesma postura. Perfeita. A veia na têmpora de Alissa começou a pulsar. O recibo de leitura apareceu às 21h43. Então veio a resposta. Acho que está tudo bem claro já. Ela encarou. A audácia, o controle. Era como tentar discutir com um terapeuta que já te diagnosticou e seguiu em frente. Não havia gancho para se agarrar. Nenhuma isca emocional, apenas uma distância limpa, clínica. Paul sempre foi equilibrado, mas isso não era calma. Era fim. Não por despeito, por evolução. E, de repente, Alissa percebeu, ele não saiu por estar magoado. Ele saiu porque finalmente entendeu que podia. E agora? Não precisava de nada dela. Nem respostas. Nem fechamento, nem permissão, nem ela. Ela disse a si mesma que era apenas um passeio. Sem agenda, sem plano, apenas um pouco de ar noturno e o zumbido da cidade para clarear a mente. Talvez dar uma volta no quarteirão, talvez ver-se. As luzes do apartamento dele estavam acesas. Mas quando estacionou em frente ao prédio, os faróis iluminando a entrada impecável e o toldo de latão polido. Ela desligou o motor. Ficou ali, o coração batendo. Então saiu, caminhou até as portas de vidro como se ainda pertencesse a lugares como aquele. O concierge levantou os olhos. Nome? Ela hesitou. Sua voz saiu mais fraca do que esperava. Alissa Alpern. Você tem hora marcada? Sou a esposa dele, disse, depois fez uma careta. Ex-esposa. Ele ergueu uma sobrancelha. Pegou o telefone. Ela ouviu o murmúrio baixo da ligação, então o homem assentiu. Tudo certo. Cobertura. Elevador à direita. Ele a deixou entrar. Isso, por si só, a inquietou. Paul não tinha motivo. Nenhuma obrigação. O que significava? Uma de duas coisas, ou ele estava se sentindo generoso, ou queria que ela visse algo. A subida foi silenciosa. Ela observou os números subirem, seu reflexo encarando de volta nas paredes de metal escovado do elevador. Olhos afiados, batom vermelho demais, jaqueta abotoada errado. A porta se abriu. Ela saiu para uma luz quente jazz suave. E então lá estavam eles, do outro lado da sala de estar de conceito aberto. Perto da cozinha. Paul, descalço, com calças escuras, arregaçando as mangas. Enquanto servia vinho em 2 taças. A mulher, ela, ao lado dele, no fogão. Rindo baixinho. Algo aromático cozinhava em uma panela de cobre. A mão dela roçou o ombro dele, familiar, natural. Como se tivesse feito isso 100 vezes. Nenhum dos dois viu Alissa no começo. Ela deu um passo à frente. Paul virou-se. Seus olhos encontraram os dela, firmes. Sem surpresa, sem boas-vindas. Não te esperava hoje à noite, disse. A voz dele era uniforme, quase divertida. A boca de Alissa se abriu, mas nenhum som saiu. Ela não estava preparada para isso, para eles estarem no meio de algo tão íntimo, tão casual, tão despreocupado. Achei que podíamos conversar, conseguiu dizer, os olhos desviando para a mulher, que agora observava em silêncio, taça de vinho na mão, com a paciência fria de
Alguém que nunca precisou implorar. Paul não se moveu. Bem, disse, estamos no meio do jantar. Alyssa piscou. Sentiu o sangue subir pelo pescoço. A humilhação era tão aguda que quase tirou seu ar. Jantar com ela. Neste lugar quente. Perfeito, que nem cheirava mais a Paul. Talvez você pudesse sair por um minuto. Pediu, desesperada para recuperar ao menos 1 centímetro de controle. Paul inclinou a cabeça levemente. Eu poderia. Mas não quero. Isso acertou como um soco. A mulher levantou a taça. Quero um vinho? Perguntou. Não com deboche, pior, com sinceridade, como se aquele fosse o lar dela, como se Alyssa fosse a estranha. Não vou ficar, Alyssa disse rápido. Eu só, e precisava te ver. Paul assentiu. Uma vez. Bem, agora você viu. E então? Voltou para o fogão. E, assim, ela virou. Um ruído de fundo em uma vida que costumava ser dona. A mesa já estava posta quando ela avançou. Mas uma única vela tremulava entre dois guardanapos de linho, dobrados com uma precisão que ela nunca se incomodou em ter. As taças de vinho brilhavam. Pratos de verdade, cerâmica, pesados. Elegantes, posicionados perfeitamente. Um em frente ao outro. Não as louças lasgadas que usaram por anos. A playlist. Ao fundo, jazz suave, curada, não o chufle preguiçoso do Spotify que Paul costumava usar. Isso não era um acidente. Era um palco, e ela estava entrando em cena depois que a cortina já havia subido. Paul olhou por cima do ombro, vendo-a ainda parada perto da entrada, como uma garçonete que se aproximou de mais de uma mesa privada. Ele não parou de servir. O vinho não se apressou, apenas terminou. Com um leve giro e disse, com perfeita compostura, desculpe, já começamos. Essa frase. Ela sentiu isso nos dentes. Não, ou você está interrompendo, vamos falar depois. Apenas ou você não faz parte disso. A mulher virou-se levemente. Na cadeira, graciosa, a postura calma e composta. Sem surpresa, sem desconforto. Apenas um leve interesse, como se estivesse observando um móvel esquecido que alguém arrastou para a sala. Alyssa não sentou. Não havia convite. Ela pairava, travada no lugar, um fantasma. Supervestido em uma mesa onde ninguém se lembrava que ela já pertenceu. Paul tomou seu lugar em frente à mulher. Levantou a taça e sorriu. Aos jantares. De quinta-feira, disse. Aos jantares. De quinta-feira, ela ecoou, tilintando a taça suavemente contra a dele. As mãos de Alyssa tremeram. Ela quase falou. Quase se lançou em um monólogo raivoso e desajeitado sobre como tudo isso era rápido, como parecia errado, inadequado, suspeito, calculado. Mas não havia espaço para encaixar essa emoção, nenhum roteiro. Isso não era um rebote mesquinho ou um jogo frágil de despeito. Era a rotina deles agora. Ela observou Paul partir um pedaço de baguete quente, oferecê-lo à mulher como se fosse instintivo. Ele não olhou para Alyssa novamente, e isso doeu mais do que qualquer coisa. O pior não era o silêncio. Era o quão completo ele parecia sem ela. Você seguiu em frente tão rápido assim? A voz de Alyssa falhou,
mais afiada do que pretendia, cortando o jazz e o leve tilintar dos talheres. Seus braços estavam cruzados, o queixo travado, aquela mistura de fúria e descrença fervendo sob a pele. Como ácido. Paul levantou os olhos do prato, mal erguendo o garfo. Você terminou. Rápido, disse. Os olhos dele seguraram os dela por meio segundo, depois voltaram ao risoto, como se ela tivesse perguntado se ele queria mais sal. A mulher em frente dele inclinou a cabeça levemente, os olhos passando entre eles, intrigada. O tom dela não era debochado, apenas honesto. Desculpe, quem é ela? As palavras acertaram como um tapa. Não ex-esposa. Não Alissa, não a mãe dos filhos dele. Apenas o quem. Alissa piscou, deu meio passo para trás. Paul não respondeu. Não a apresentou, não esclareceu. Apenas continuou comendo, como se a pergunta não tivesse urgência, não tivesse peso. Como se Alissa nem valesse uma nota de rodapé. Ela quis gritar, jogar algo. Pegar aquela taça linda de Pinot e arremessá-la contra a parede perfeita. Exigir reconhecimento, fechamento, algo. Mas tudo o que conseguiu foi ficar ali, queimando. Você realmente me apagou assim tão facilmente, ela disparou. Paul finalmente levantou os olhos novamente, calmo como sempre. Eu não te apaguei, disse. Você só deixou de ser relevante para este capítulo. A mulher ergueu uma sobrancelha, meio impressionada, meio curiosa, como se tivesse visto alguém cortar um fio sem hesitar. Alissa abriu a boca, mas nada saiu. Paul voltou-se para a sua convidada, sorriu e disse: Enfim, você estava me contando sobre aquele acordo em Napa. E, assim, a página virou, e ela não estava mais na história. Ela esperou no corredor como uma estudante fora do escritório do diretor, segurando a bolsa com as duas mãos, como se pudesse conter dignidade em vez de recibos e protetor labial. Ele saiu 10 minutos depois, após acompanhar sua convidada até o elevador. Não se apressou. Não pediu desculpas. Apenas encostou-se no batente da porta, braços cruzados, observando-a como uma entrega ligeiramente inconveniente. Só quero te perguntar uma coisa, ela disse, sem encará-lo nos olhos. Paul não disse nada, apenas esperou. Você já me amou? Saiu mais baixo do que ela pretendia, menos acusação, mais súplica, um sussurro de algo que ela não havia admitido para si mesma. Até aquele momento. Ele não riu, não fez pouco caso. Apenas deixou o silêncio respirar por alguns longos instantes, então disse: Eu amei. Até você não amar mais. Simples, preciso. Sem veneno, sem poesia. Era o tipo de frase da qual não se recupera. Não por ser cruel, mas por ser verdade. Alissa sentiu algo rachar nas costelas, sutil. Interno, como a última peça de uma casa. Desmoronando muito depois que o fogo se apagou. Eu não parei, murmurou. Paul ergueu uma sobrancelha. Você só esqueceu como era. Ele deu um passo para o lado, gentilmente apontando para o elevador. Não com grosseria, apenas finalizado. Ela ficou ali por mais um segundo, procurando qualquer coisa, um eco de
calor, um lampejo de arrependimento. Até um insulto final. Mas não havia nada sobrando nele para ela. Nem ódio. Nem luto, apenas espaço. E ele não ia abrir mão disso. Ela não disse adeus. Não pediu um abraço, não bateu a porta. Nem jogou uma última granada. Não chorou. Não ali, não na frente dele. Apenas virou-se. Um giro lento em saltos que de repente pareciam 2 números menores. Sua mão roçou o batente da porta para se equilibrar. Um reflexo. Paul ainda estava lá, iluminado pela luz quente e pelo som fraco do jazz. Ainda tocando ao fundo. Ele não se moveu. Não ofereceu uma palavra de despedida. Apenas a observou partir com a expressão que se usa quando uma reunião termina. E você já sabe o que vem depois. Ela entrou no corredor. A porta não se fechou imediatamente. E esperou. Ela não olhou para trás. E então, clique. A suavidade final do trinco se encaixando. Não foi dramático, não ecoou, não gritou. Apenas foi um som que lhe disse inequivocamente que era isso. Não uma pausa, não um intervalo, não uma briga. Da qual ele voltaria em 3 dias. Fim. Ela ficou ali, no corredor silencioso do arranha-céu, o tipo de corredor que cheira a dinheiro e madeira polida. Sentindo-se uma estranha em um filme que costumava ser dela. Ninguém a seguiu. Ninguém chamou por ela. Até o elevador. Demorou para chegar, como se o próprio prédio não tivesse pressa de deixá-la escapar daquele momento. Quando finalmente abriu, ela entrou, apertou o botão. Observou os números descerem e percebeu algo brutal em sua simplicidade. Ele não perdeu nada naquela noite. Ela sim. E ele nem precisou levantar a voz. A casa estava silenciosa demais. Não serena, não pacífica, apenas silenciosa. De um jeito que fazia cada pingarda torneira soar como um grito. Alissa sentou-se na cozinha, na mesma mesa onde Paul costumava ler o jornal com 2 açúcares no café e um olho no mercado. A mesa que ele construiu com as próprias mãos quando compraram essa casa, quando ainda se tocavam sem esforço. Agora, a superfície estava impecável. Não limpa, estéril. Ela abriu o laptop. Mas por hábito. Sem novos e-mails. Sem convites para jantar. Um alerta de calendário para um aniversário que não importava mais piscava para ela como uma piada cruel. Então, clicou no Facebook. Não sabia por quê. A foto estava no topo do feed. Brilhante. Sem esforço, perfeita demais para vida real, mas, de alguma forma, ainda crível. Paul e ela, a mulher, em uma varanda ensolarada, taças de vinho nas mãos, sorrindo como se pertencessem a um anúncio de seguro de vida que você nunca precisaria. Sem alianças, sem declarações, apenas o tipo de intimidade casual que vem de saber que nenhum dos 2 está fingindo. A legenda era curta. Às vezes, a paz começa onde a súplica termina. Alice encarou. Sem marcações. Sem alarde, mas ela sabia que aquela legenda era para ela. Não de forma mesquinha, não para se gabar, mas como uma afirmação. E foi então que caiu, com força total. Irrevogável. Isso não era apenas Paul seguindo em frente.
Era Paul se curando. Prosperando até. E ela não fez parte desse processo. Nem foi convidada. A tela brilhou na cozinha escura por mais 30 segundos antes que ela fechasse a tampa. Não chorou, não gritou. Apenas sentou ali, sozinha no silêncio perfeito que outrora desejara, finalmente entendendo o que significava ganhar a discussão e perder a guerra. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!